Boa tarde, queridos amigos radiovintes. Uma ótima tarde à equipe que está nesse momento apenas representada aqui pela Irene. Daqui a pouco estará chegando aqui o Paulo e também esperamos o Lucas, lá de Juí. Hoje nós abordaremos o tema Só a Reencarnação Explica. E para começarmos falando do assunto, nós nos recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das causas anteriores das aflições. E no Evangelho nós encontramos a seguinte abordagem: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderiam impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer sem compensação tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, se eles estão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão desfavorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo a braços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, esta causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. E há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos nesta presente vida, pelo menos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Essa primeira abordagem nos traz a reflexão das causas do nosso sofrimento. Se nós não encontramos as causas nesta encarnação, fatalmente encontrá-las
numa encarnação anterior. E então, quando nos deparamos com situações que nós não promovemos, pelo menos de imediato, que não encontramos explicações, certamente as causas estarão numa encarnação anterior. De outra forma, não poderíamos acreditar na justiça de Deus, não poderíamos acreditar que Deus pune um inocente e que faz sofrer por causas que ele não gerou. E então fica-nos a pergunta: onde está a causa do nosso sofrimento? E para que nós possamos fazer uma análise a respeito dessas questões, hoje encontramos aqui, já dentro do estúdio, o Lucas, que veio de Juí, e também o Paulo, que o estava aguardando lá embaixo. Então deixamos para que o Lucas faça uma explanação a respeito dessas questões, cumprimentando os amigos rádio-ouvintes e também os internautas que mais tarde assistirão ao vídeo que está sendo feito agora pela Irene. Então, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes, internautas. Muita alegria que a gente está aqui de retorno à rádio, esse programa tão maravilhoso, que nos esclarece tanto, à luz da doutrina espírita, temas importantes como o tema de hoje. Sem dúvida, a reencarnação ela é a chave para o entendimento da vida. E sem ela, toda existência humana ela contraria a razão e bom senso, conforme o Deus estava falando agora há pouco. Na reencarnação encontra-se a explicação para inúmeros acontecimentos e situações que nós vivenciamos todos os dias. E que mesmo com todo o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, do mundo atual, permanece ainda sem compreensão. E aí a gente analisando, são desde as diferenças sociais, culturais, físicas e assim por diante, até as respostas mais complexas da vivência e da convivência humana tem na reencarnação a única maneira de entendimento lógico e racional. E nós vamos compreendendo então, analisando nesse aspecto, que a doutrina espírita, ela nos esclarece de uma forma clara, nesse sentido, o porquê do sofrimento humano, o porquê de muitas situações, porquê nós nascemos em determinada família, em determinada condição social, porque alguns têm, de alguma forma, uma vida mais feliz, mais plena, com mais chances, uma vida mais equilibrada. Outros já nascem muitas vezes em uma turbulência, em famílias desestruturadas, seja pela fome, pela miséria, seja nos relacionamentos. E assim nós vamos entendendo que é somente pela reencarnação, pela compreensão de que nós já existimos antes e que a vida, ela continua a sua história, existência após existência, nós vamos entendendo então o porquê estamos hoje na condição atual e vamos também compreender para onde nós vamos. Lucas, nós vamos passar agora a palavra ao Paulo, que na sua abordagem inicial, depois de cumprimentar os amigos radiovintes, também vai mencionar o nome dos nossos patrocinadores. Então, boa tarde, Paulo, a palavra é contigo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Lucas. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui, saindo de Juí para vir conversar conosco sobre esse tema, só a reencarnação explica. E é interessante porque nós conhecemos que existe uma lei de retorno e também conhecemos a lei de causa e efeito, e mesmo assim temos algumas dificuldades de compreendermos a reencarnação. Mas o primeiro passo para que a gente possa compreender a reencarnação é compreender a justiça divina, compreender a bondade de Deus e a sua sabedoria. Quando nós temos em mão esse processo, nós já começamos também a entender que Deus tem as suas leis e os seus mecanismos para fazer com que os seus filhos
se corrija os seus erros e possa avançar para um progresso espiritual. E dentro desse passo, a grande dificuldade que se encontra é como se processa a reencarnação. Porque só ela sendo a forma de explicar o que se passa na vida, nós começamos as respostas buscando entender por que crianças nascem em diversas situações aos quais ela não teve tempo de fazer o bem e nem o mal. Então, começando a observar o ponto principal, que é a justiça divina e Deus como justo e bom, para entendermos o porquê nascem crianças com doenças, crianças surdas, crianças mudas, crianças na miséria, outras na opulência. Então, todo esse processo tem que ter uma explicação. E aí a gente questiona onde está a justiça de Deus? Se uma criança que não teve tempo de fazer o bem e nem o mal está passando por uma situação difícil de enfermidade, de nascença, e que nós não podemos, logicamente, falarmos até nos adultos, porque são uma caminhada que pode ter contraído uma dívida diante do Pai no longo da sua existência. Mas então, para nós explicar esses males, já que a reencarnação é a forma de explicações e ao qual Deus se faz pela sua justiça, é exatamente aquele que ainda não teve tempo de fazer o bem e nem o mal. E eu gostaria que, antes de passar para o Lucas, para que ele nos coloque esse conceito, e eu tenho aqui também em mão o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, o Destino e da Dor, que ele fala a respeito dessa lei, a lei do renascimento. Nós temos esse programa falando de Espiritismo, que tem os apoiadores, o Grupo Espírita Chico Xavier, que está na rua Marechal Deodoro 1343. Também temos a Sociedade Espírita Fé e Esperança, na rua 22 de março. A Sociedade Espírita Irmão de Boa Vontade, na rua Laurindo Piccoli, número 500, no bairro Pipe. E também a Pousada das Missões. Aqueles que vão visitar as ruínas, então lá se encontra a Pousada das Missões, na rua São Nicolau, 601. E o telefone para contato é 55 3381 1202, em São Miguel das Missões. O e-mail para contato é pousada.missões@terra.com.br e o site é www.pousadadasmissões.com.br. Então esses são os nossos apoiadores do programa Falando de Espiritismo aqui na rádio com FM 98.5, e que o programa Falando de Espiritismo hoje com o convidado Lucas Hartsfield, pronunciei certo, Lucas, que ele veio lá da Sociedade Espírita Auxílio e Fraternidade de Juí, conversando conosco sobre só a reencarnação explica. Leon Denis nos diz o seguinte, Lucas: a lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim que é a perfeição. Então, para que se chegue à perfeição e para que nós passamos pelas nuances que a vida nos oferece, dor, sofrimento e provas, a reencarnação é o que consta a justiça divina para fazer com que nós nos aproximamos e damos os passos firmes, e que ela também nos explica o porquê da dor, o porquê do sofrimento, o porquê da enfermidade e aquilo que nós cometemos como equívoco, quando é que a gente repara. Exemplo, aquele que suicidou-se, quando é que ele vai poder reparar esses fatos, né? Ou aquele que cometeu suicídio,
cometeu assassinatos, enfim, todas essas nuances que a vida nos apresenta, que vemos aí dores de todas as formas, enfermidades, como a reencarnação vai nos colocar para que nós nos conformamos e buscamos em Deus a força para superar e vencer essas dificuldades. Então, meu amigo Paulo, a reencarnação ela é uma questão de justiça. Isso é fundamental a gente entender. E eu queria só fazer uma colocação antes, assim, uma experiência, uma vez que eu tive conversando com uma pessoa que tinha uma outra crença, no caso, entendimento dela, né, dentro do que ela acredita. Nós justamente questionando essa questão das crianças, da situação muitas vezes que nascem, né, com as imperfeições, assim, tanta dificuldade desde pequeno, um ser assim que a primeiro modo, a primeira vista nossa, a gente imagina que não tem dívida nenhuma para resgatar, né, como entendimento de muitos, olhando apenas para o momento do nascimento em diante, né, até o final de sua existência aqui. E a gente conversando também sobre a questão das doenças, que muitas vezes as crianças nascem saudáveis e daqui a pouco, 2, 3 aninhos de idade, 4 aninhos, desenvolvem um câncer, uma doença terminal, né, ficando aquele trauma, a gente procurando tentar entender o porquê. E eu conversando com este senhor, e ele disse assim, não, mas é bem claro, basta a gente entender que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, né, o primeiro ato errado, e nós herdamos a imperfeição deles. E assim ficou. Então a humanidade hoje é imperfeita, as doenças, tudo é uma consequência do ato errado lá de Adão e Eva que está na Bíblia. Pois bem, então eu questionei ele de uma forma clara, assim, uma forma, né, a gente procurando entender também o ponto de vista dele, mas onde estaria então o amor de Deus? Que em primeiro lugar nos soube perdoar e dar uma segunda chance, então se realmente Adão e Eva existiram a eles, e que tipo de Deus condenaria bilhões e bilhões de seres que vieram depois, então, por causa de um ato errado, um momento, né, se realmente eles existiram, condenasse a tanto sofrimento, tantos bilhões e bilhões de seres que vieram depois. E aí ficou sem resposta e disse que não cabe a nós questionarmos isso. E eu disse, olha, a mim cabe, porque para mim poder entender e acreditar em algo, eu preciso, antes de tudo, passar pelo crivo da razão. E então eu passei para ele o que nós espíritas, né, estudamos e entendemos, que os espíritos trouxeram todo esse legado de conhecimento a Allan Kardec, né, e nós passamos então a entender, de alguma forma, abriu-se um grande horizonte à frente, infinito de entendimento, e passamos então a compreender o amor, o carinho de Deus como um pai que ama, como um pai que educa, que cuida dos seus filhos, que ensina, não castiga, mas sim educa, e sempre dá outra chance. E aí nós passamos a entender que realmente é só com esse entendimento da reencarnação, a aceitação e o entendimento dela, nós vamos passar então a compreender o amor e a justiça de Deus. Porque nós passamos a entender que Ele, como um Pai amoroso, Ele vai perdoar, Ele vai ajudar o filho, alguém, um ser humano, que num ato desesperado, muitas vezes num momento difícil que passava, no entendimento, talvez pela falta de preparo psicológico, talvez pela dificuldade que passou, pelo desespero, cometeu um ato de suicídio. Seria este filho, então, condenado eternamente ao sofrimento? Que pai amoroso faria isso? Se nós mesmos perdoamos nossos filhos e entendemos e tentamos ajudar eles. Quanto mais Deus, então, o ser perfeito. E analisando esse ponto, então, nós passamos a entender que Deus, Ele é bom, Ele dá outra chance, mas Ele educa, Ele mostra que aquilo que nós fizemos em algum momento com nós mesmos, nós vamos precisar, então, resgatar, experienciar, aprender e de alguma forma então retornar
para novamente viver as experiências. Lucas, partindo dessa questão das experiências, na Terra nós nos deparamos com dor, com sofrimento, e nós aprendemos em Espiritismo que a Terra é um planeta de provas e expiações. Aí para nós distinguirmos o que é prova, o que é expiações. Prova é uma situação em que nós precisamos passar para demonstrarmos que aprendemos. É o que acontece nos colégios, desde o primário até a última formação do indivíduo. A questão da expiação. Expiação é decorrente da lei de causa e efeito. Nós aprendemos, e a ciência comprova isso, que a cada ação corresponde a uma reação. Ou seja, se eu colocar fogo em alguma coisa, se ela for combustível, irá queimar. E assim, sucessivamente, nós experimentamos na vida. E nós acessamos a internet aqui para distinguir o que é dor e sofrimento. Diz que dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial. Então ela é boa ou ela é ruim? A dor nos avisa de que algo está errado e que nós precisamos sanar, ou seja, eliminar a causa. Se eu sinto, por exemplo, uma queimação no corpo, eu estarei em contato com alguma fonte de calor em demasia que está causando lesão às minhas células, provocando a morte delas. Eu tenho que me afastar dessa causa. Então ela é providencial. Mas então eu devo evitar a dor? Claro que eu devo evitar a dor. Eu devo procurar ambientes em que eu esteja em equilíbrio, sem uma presença de um potencial causa destruidora do meu corpo, e isso vai me dar um bom estar. E o que é o sofrimento então? Ele é a mesma coisa que a dor? Ele pode ser originado da dor, mas é diferente. Nós vamos encontrar lá na Wikipédia, por exemplo, que é uma fonte que a gente realmente busca informações, mas tem que ver se são confiáveis ou não, mas que diz o seguinte: sofrimento é qualquer experiência aversiva, não necessariamente indesejada, e sua emoção negativa correspondente. Ou seja, a dor me provoca uma sensação. Ela pode se transformar em sofrimento quando eu não encontrar a solução e permanecer sentindo dor. Quer dizer que toda dor então gera sofrimento, depende de quem a experimenta e do seu histórico. Se ele sabe a causa e encontra a solução, ela deixa de ser uma causa de sofrimento, mas de dor, avisando que algo está errado. Mas se a dor permanece e não encontra a solução, pode se transformar em sofrimento. Quando eu não entendo as causas, nós aprendemos, isso já foi abordado aqui, que quando nós não encontramos as causas nos acontecimentos recentes, ou seja, nesta encarnação, nesta vida, nós dizemos assim, é porque é de uma outra encarnação. E em Espiritismo nós aprendemos que não existe efeito sem causa. Então, se eu não descobrir a causa agora, ela está numa outra encarnação. E aprendemos que Deus é justo. Se eu estou sofrendo, há uma causa que precisa ser reparada e que não há injustiça nisso. Se eu encarar como injustiça, então passa a se transformar em sofrimento. Porque eu me sentirei injustiçado, me sentirei um coitado, alguém que está sendo vitimado por alguma coisa que não merece. E aí a dor se transforma em sofrimento. E assim somos a maioria de nós, por desconhecimento ou por falta de fé. Porque não basta eu saber que existe uma causa. Se eu não tiver fé que isso vai ter um fim, que se eu me mantiver agindo da melhor forma possível, tudo isso vai ser sanado, se não nesta encarnação, depois da minha desencarnação. E encarar as dores como desafio. Há pouco, antes de iniciar o programa, acho que questão de segundos antes, eu senti que eu não estava bem, porque eu sou portador, ou estou com diabetes tipo 1. E qual é a causa do diabetes tipo 1? A própria ciência tem dificuldade em estabelecer uma causa única. Existem gatilhos, porque é uma doença imunossupressora ou imunodeficiente, sei lá como é que se diz. Na verdade, é um problema de imunidade. O sistema imunológico da pessoa detecta que as células que produzem insulina são estranhas, porque associa com outras causas estranhas, e acaba destruindo as células que produzem insulina. Então eu não produzo mais insulina. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que injetar insulina para metabolizar os açúcares, a glicose. Só que a insulina que eu injeto, ela não tem aquele mecanismo natural das pessoas que tem a produção de insulina e a anti-insulina. O nosso organismo é tão inteligente, criado por Deus, para regular. Quando a glicose cai,
Demais, o meu organismo produz anti-insulina, então ela combate a própria insulina gerada pelo pâncreas, pelas ilhotas do Langerhans. Já no diabetes tipo 1 isso não acontece, porque a insulina é injetada e ela vai agir enquanto estiver dentro do seu prazo de efeito. Essa de ação rápida ela age até 3 horas, de ação prolongada 24 horas, dependendo do tipo de insulina. Então nós fazemos, os diabéticos tipo 1, o uso da insulina de ação rápida quando nos alimentamos. Eu usei uma dose agora antes do almoço. Só que ela continua agindo e eu não tenho mais glicose gerada pelo almoço. E o que acontece? Cai o nível de glicose necessário para manter o cérebro ativo, para manter mesmo as funções do corpo, porque o cérebro que as regula. Então aparecem os primeiros sintomas em alguns, outros não. Então nós temos um aparelho para medir a glicose. E nós fazemos uso dele para ver se de fato aquilo que eu estou sentindo é uma hipoglicemia. Então eu tenho que tomar uma medida. Nesse caso, ingerir glicose. Eu carrego as barras de cereais. Mas o que isso tem a ver com a reencarnação? Porque o diabetes, segundo a Associação Médica Espírita do Brasil, ela é uma doença que veio para nos corrigir da indisciplina. Porque se formos fazer uma análise, a maioria dos diabéticos tipo 1 são indisciplinados. Como assim corrigir da indisciplina? Para eu controlar o diabetes, eu vou precisar criar essa disciplina, de fazer uma medição sempre que for necessário, antes das refeições e quando sentir que algo não está bem, para corrigir. Ao mesmo tempo em que eu vou ter que aprender a me alimentar adequadamente e até reservar algum momento para fazer exercício. Eu não sou uma pessoa disciplinada no sentido de fazer exercício, mas no resto eu já avancei bastante. Tanto que ao chegar aqui eu disse para ele, eu vou subir pela escadaria, são 5 andares. Eu sempre subo pela escadaria, e eu digo, enquanto eu puder, minhas pernas permitirem, subirei pela escadaria para fazer exercício, para queimar calorias. Mal eu sabia que estava com a glicose baixa, mas pelo menos estimula a circulação. E então sempre que nós tivermos oportunidade, vamos procurar nos disciplinar, porque se não adquirirmos a disciplina, o diabetes vai nos vencer. É uma escolha. E a vida é assim. Então se eu estou hoje sofrendo porque não sei, eu preciso deixar o sofrimento de lado, entender que tudo é lei de Deus e que não há outro mecanismo senão eu procurar a solução. Se eu não encontrá-la agora, vou trabalhar por conquistá-la o mais cedo possível. Não vou me aceitar como alguém que não tem solução. Ah, isso é por causa da lei de causa e efeito, não há o que fazer, quando for esgotada as causas, eu estarei livre. Não. Eu tenho que fazer o máximo possível para encontrar a solução agora. Se não encontrá-la agora, continuar lutando para que eu a encontre o mais cedo possível. Porque Deus nos disse, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Não disse apenas para ficar lá esperando que tudo fosse solucionado. E também não nos disse que nós não somos merecedores de encontrar a solução. Porque a palavra de Jesus é taxativa. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas demanda ação. Então, só a reencarnação explica. Porque se eu sofro de diabetes e não encontro a causa agora, o diabetes tipo 2, a maioria dos casos, não vou dizer todos, mas a maioria dos casos, é em razão dos nossos hábitos alimentares e do nosso estilo de vida contemporâneo, que é consumir bastante alimentos energéticos e fazermos poucos exercícios e, além disso, levar uma vida estressada. Fatalmente, com o tempo, o nosso pâncreas vai cansar, ou então as mitocôndrias já não atuarão bem diante da demanda de excesso de insulina e de excesso de glicose. Aí vem o diabetes tipo 2. Então, nesse caso, a maioria dos casos, não todos, mas a maioria, são gerados pelas causas atuais, que está lá no Evangelho também, causas atuais das aflições, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas as causas do diabetes tipo 1 são quase sempre de encarnações anteriores. Segunda, volto a dizer, os médicos do Brasil, a Associação Médica Espírita Brasileira, é a indisciplina. Disciplina em quê? Em nós controlarmos os nossos pensamentos, vivermos ansiosos, em não cuidarmos da saúde como deveríamos, em não termos, enfim, disciplina. Essa é a recomendação de Emmanuel para Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. E para todos nós também é isso. Então, Lucas, quero que você fale para nós a respeito dessas questões. Quando nós, muitas vezes, queremos fazer regressão de memória para descobrirmos as causas, é preciso ou nós podemos
avaliarmos a nossa situação atual, já fazermos as mudanças necessárias para evitarmos que essas causas permaneçam aí nos causando transtorno. Bem, veja bem, interessante esse tema. Se nós analisarmos bem, nós já renascemos sobre a lei de esquecimento. Então tem um objetivo já acima disso, né? Se nós quisermos muitas vezes sabermos o que fizemos, o que fomos em vidas passadas, basta a gente analisarmos quem nós somos hoje, nossas tendências, né? Basta a gente analisar os nossos defeitos, nossas virtudes, e principalmente, eu acho que a gente precisa analisar muito isso e buscar, dentro do amparo da própria doutrina espírita, dentro desse conhecimento, são soluções e situações que vão nos ajudar a nos aperfeiçoar. Porque todos nós trazemos conosco uma bagagem, uma história do passado, com certeza, e muitas situações que ocorrem hoje, que estão hoje ocorrendo, elas se dão por consequência, sem dúvida, de atos passados, como vocês estavam falando, Deus. Mas a gente tem que ter a certeza de que todos os dias nós estamos construindo o nosso futuro. Então, as nossas futuras reencarnações, elas estarão sendo, a partir desse momento, hoje, amanhã, todos os dias sendo escritas. E a gente precisa, então, sempre ter esse cuidado, né, das nossas ações hoje, dos nossos sentimentos, emoções, para que a gente possa amanhã ou depois também colher felicidade. E nesse tema que tange essa questão da regressão, eu acho que é um assunto bem delicado, né? A gente tem que ver até que ponto isso realmente irá ajudar ou não a entender, até que ponto ele pode ser útil. E eu acho que na maior parte dos casos, muitas vezes é motivado mais por curiosidade, não por uma questão terapêutica, uma questão de ajuda, né? Então a gente tem que ter um pouquinho também de assim, cuidado nesses aspectos, para que a gente não venha também a perder muitas vezes o momento presente, as nossas ações agora, que são tão importantes, e muitas vezes preso buscando algo, né, lá no passado, sem procurar nos conhecermos quem nós somos hoje. A reencarnação, tendo no seu princípio e consequência a lei de progresso, ela é a forma exatamente para que nós possamos conduzir a nossa vida fazendo as mudanças necessárias. E tudo isso está dentro de um processo de educação. E voltando, Lucas, anteriormente, você estava falando a respeito de agirmos e de repararmos as nossas ações e colocarmos um exemplo, nós poderemos, numa simplicidade até, de observar, porque Deus sendo a perfeição absoluta e nós ainda imperfeitos somos, e estamos muito longe de algum grau de perfeição, nós, quando queremos educar nossos filhos e eles cometem algum erro, a gente coloca eles de castigo e, no momento certo, se retira. Então, nós, falhos, imperfeitos, e que não temos o amor absoluto como Deus, não somos capazes de pegar um filho e colocarmos, digamos assim, num quarto escuro, deixar ele lá, olha, tu errou, tu vai ficar aqui pro resto da vida. E o pai ouvindo o filho pedir uma oportunidade para refazer o erro. Qual de nós, pais, que seria capaz de vir a vida inteira o filho pedindo oportunidade para refazer o erro, para se recuperar e não daria? Então, se nós, humanos, imperfeitos, não somos capazes dessa atitude para com nossos filhos, imaginamos Deus, que é amor, que é a perfeição, vai deixar os filhos por ter cometido um erro e jamais ter oportunidade de repará-lo. Então, quando a pessoa comete erros e desencarna, morre antes de repará-lo, a reencarnação é
a lei ao qual Deus nos concede nova chance de começar a caminhada diferente. Então, dentro dessa caminhada, é que a gente vai encontrar onde que estão realmente as explicações. Nós não podemos admitir um Pai justo, soberano e com toda a sabedoria e que dirige o universo através das suas leis, deixar os seus filhos à mercê de um equívoco numa existência. Então, como é que nós vamos entender isso de vez que a reencarnação é esse processo que Deus nos concede nova oportunidade? Olha, bem colocado, Paulo. É isso mesmo que eu estava comentando antes. Nesse sentido, não há como entender o amor de Deus. Uma vez, eu comentava até em uma exposição pública, puxando justamente esse tema, até puxando o pensamento de Kardec no capítulo 5 do Evangelho, onde ele fala também sobre as causas atuais e as anteriores. E realmente, nesse sentido, se você buscar entender e compreender, sem a reencarnação, um sofrimento, um ser, um entendimento assim que não teremos outra chance, que a vida é apenas esta, e que a gente olhando o mundo com tantas situações, tantas pessoas que sofrem, que não têm uma oportunidade muitas vezes de serem felizes, porque a vida, a situação os colocou naquela condição, naquela situação, enquanto tantos outros têm uma vida plena, feliz, saudáveis, né, com melhores oportunidades, já nascem muitas vezes em famílias bem estruturadas, onde os pais, além de poderem dar as melhores chances de estudo para aquela criança, vão poder dar o melhor plano de saúde, acompanhamento, já dão um meio de vida, não só no exemplo também, mas nas condições. E outros nascem em situações tão difíceis, alguns já com limitações físicas, às vezes até mentais, outros além da situação física e mental que traz a limitação, ele nasce ainda num lar que é desfeito, ou num lar que não há equilíbrio, não há amor, não há carinho, aonde muitas vezes a drogadição está presente, aonde em algumas situações a violência doméstica também está presente. E aí, se nós olharmos Deus sendo justo e bom, olharmos nesse entendimento e não procurarmos compreender e aceitar a reencarnação, seria uma forma de entender que Deus não é bom, não é justo, que Deus não é Pai, porque não haveria justiça nisso. Dizer que por um passado, hoje nós herdamos tanto sofrimento assim, né? Porque lá no início houve um erro, alguma coisa assim, né? Conforme muitos acreditam que eu vinha falando antes. Se nós passarmos a entender que as existências são sucessivas, que nós já pré-existimos antes, e que a gente traz essas experiências uma após a outra em perfeita e continuada experiência, tudo é consequência de uma existência da outra. Então são chances que Deus vai nos dando, e muitas vezes essa dor, como eu estava falando antes, a dor, ela tem um processo educador, ser bem compreendida. Porque conforme o exemplo que eu estava dando antes, se a criança vai ali, põe a mão no fogo, o adulto diz, não põe a mão no fogo, vai queimar. Não, ela não escuta. Não põe a mão no fogo, vai queimar. Ela vai lá e coloca a mão, ela percebe nela mesmo que ele estava certo que queima. Então aquilo ali vai gerar, querendo ou não, para ele um trauma que ele vai compreender, a partir daquele momento então, que o calor ele queima, que isso dá uma dor. Então ela educou de alguma forma. Ela mostrou que ele tem um limite, que é aquilo ali, que é para o seu bem. Então ele vai passar a compreender. E nesse sentido, muitas vezes, aquelas experiências que nós trazemos, que nós vivenciamos e experienciamos na existência, querendo ou não, elas vão ficar gravadas no espírito. E nós vamos passar então a crescer, a compreender, e principalmente, aquilo que nós fizemos, e que de alguma forma nós não resgatamos, não conseguimos então ver o outro lado, muitas vezes magoamos, ferimos profundamente, né? Fizemos algo realmente muito errado, aonde causou um trauma a outra pessoa. Se nós não compreendermos em nós também aquela situação, não vai nos educar, nós vamos passar a continuar ferindo, até que passamos então a compreender. Por isso a importância desse pensamento,
realmente a reencarnação, ela é uma lei de justiça e uma lei de amor também de Deus para com nós. Lucas, nessa abordagem da lei de justiça e de amor, nós devemos observar também que a questão de trauma e de mágoa, às vezes permanece em várias encarnações. E é tão difícil as pessoas se aproximarem, que Deus usa um mecanismo bem interessante, e que nós às vezes até não gostamos muito, que é trazer os inimigos para o nosso seio familiar, na condição de cônjuge, ou na condição de filho, de irmãos, ou parentes muito próximos, em que nós agora teremos que, até por força mesmo dos laços consanguíneos, aparar as arestas. Porque uma pessoa distante que nos agrada, a gente se afasta. Agora, um parente próximo é mais complicado. Como é que tu vai deixar, por exemplo, um irmão teu afastar-se dele, ou abandonar um pai, uma mãe, ou um filho em dificuldades? Então, nesse momento, nós, até mesmo por uma questão de consanguinidade, um amor material, porque quando alguém ofende um parente nosso, mesmo que a gente não goste muito dele, a gente o defende, porque é da família. Os laços de família são tão fortes que fazem que a gente supere. E tem alguns casos extremos que as pessoas têm até dificuldade de superar esse ódio que ainda alimenta, e às vezes não sabem quais as razões. Eu já ouvi relatos de pessoas que não suportam o ruído que a mãe faz ao mastigar. É uma coisa que não tem sentido, mas aquilo a enerva. Não sei se ainda acontece, mas quando eu ouvi esse fato me chamou a atenção. O que faz essa pessoa sentir uma ojeriza em relação àquela que ela devia mais amar, que é a sua mãe? Fatalmente, se não encontrarmos as razões nessa encarnação, são decorrências de alguma coisa que ficou lá no fundo, no inconsciente da pessoa, que faz com que ela veja naquela pessoa alguém que lhe causou um grande prejuízo. Mas Deus, através do processo da reencarnação e do esquecimento, nos aproxima e faz com que nasçamos dentro da mesma família, para começarmos a dar os primeiros passos no sentido de tolerância, para mais tarde aplicarmos o perdão e, por último, o amor. Porque muitos de nós temos dificuldade, às vezes pensamos assim: eu tenho que tolerar essa pessoa até o fim da encarnação para expiar os meus erros do passado. O objetivo não é esse, o objetivo é o amor. Esse é o primeiro passo, a tolerância, superando aquele mal-estar que se sente na presença do outro, e que eu sempre digo que não é o outro que gera, somos nós. Porque basta a gente fazer uma seguinte análise: tem gente que diz, eu estou no mesmo ambiente da pessoa e me sinto mal. Em alguns casos, até extremo, até pode ser sem ver. Mas em outros casos, ela está bem próximo da pessoa que ela não gosta e não sente nada. E ao virar e perceber que a pessoa está próxima, passa a sentir-se mal, o coração dispara, a sudorese, até tonturas acontecem. E daí onde está a causa? A causa está em nós, não no outro, porque o ato que gerou esse desconforto, esse desajuste, ficou no passado. E mesmo que nós lembrássemos dele, não convém revivenciarmos. Seria ressentir a dor que não mais existe, nós a geramos. E na família é bem mais fácil nós superarmos isso, em razão desses laços, que são os laços de sangue, ou que nos aproximam. Teria alguma abordagem a esse respeito? Veja bem, é um tema bem interessante. Só abre um leque, né, para discutir, para conversar e a gente fazer questões mais umas 2 ou 3 horas. Né? Esse tema é muito importante. A família, nessa questão da reencarnação, é fundamental para a nossa evolução, e, como tu falasse mesmo, talvez é o meio principal que Deus usa para podar as arestas, para ajeitar as coisas, para voltar a amar, a entender, a perdoar. Mas para isso a gente precisa procurar entender o programa reencarnatório que todos nós passamos, né? Porque ninguém cai numa família por um acaso. E toda vez que nós passamos uma existência ou outra, a gente vai semeando ódio, semeando rancor, semeando muitas vezes também coisas boas, amizades, laços, né? Com certeza não, isso vai depois repercutir nesse planejamento. Porque antes de cada um de nós renascer, nós somos meticulosamente estudados,
né, amparados por mentores espirituais, por espíritos superiores, que vão ver quem será o nosso pai, quem será a nossa mãe, o nosso irmão, nossos futuros filhos, né, as pessoas que iremos reencontrar pelo caminho, tudo almejando evolução, principalmente o perdão, o amor incondicional, porque tudo é uma construção, nada nasce pronto, né? Deus não fez anjos, jamais criou anjos perfeitos, todos fomos criados simples e ignorantes, então a gente traz essa experiência, a gente vem errando, vem tropeçando, e é nesses acertos e juntamente com a família que Deus vai corrigindo e ajustando tudo. Então muitas vezes aquele filho rebelde, né? Aquele filho que a gente tem mais afinidade do que outro, e me digam os ouvintes, os internautas, quem não tem muitas vezes um filho que você tem mais afinidade do que o outro, talvez aquele filho que te evita, que não te abraça, que não consegue passar alguma expressão de carinho, você ama profundamente, faz de tudo por ele, mas ele não te dá um beijo, não te dá um abraço, nunca te disse que te ama, e parece que ele tem aquele receio, apesar de você o amar muito. Onde está a explicação para isso? Porque tem pais e mães que muitas vezes procuram ajudar mais, defendem, e outro filho muitas vezes acabam isolando a questão do carinho, do amor, do afeto, porque não tem afinidade. Onde está isso? Então nós vamos entender justamente nesses encontros e reencontros que só a reencarnação irá nos explicar. Paulo, nós temos ainda 6 minutos, um pouco para cada um conversar, então contigo a palavra. Nós podemos observar que o próprio Nicodemos teve dificuldade de entender quando Jesus explicava a respeito da nova vida, né, de retornar à vida. Então, a reencarnação não é uma lei criada pelo Espiritismo, é uma lei divina, e o próprio Mestre Jesus referenciava, dizendo no diálogo com Nicodemos, é necessário que nasça de novo para ver o reino dos céus. E Nicodemos insiste com o Mestre, mas como um homem velho voltar ao ventre da mãe? Então, Jesus diz, o que eu estou te explicando, que realmente é assim. Se tem dificuldade de entender as coisas da terra, como vai entender as coisas do céu? Então, Jesus estava falando para ele que haveria necessidade de retornar ao mundo físico para poder chegar à perfeição, chegar às mãos do Pai. E Deus quer os seus filhos perfeitos. Então, nós só chegaremos nas mãos de Deus quando atingirmos certo grau de perfeição. E Jesus, então, estava exatamente fazendo essa colocação. Então, a reencarnação não é simplesmente um assunto criado pelo Espiritismo. Está lá nos Evangelhos, né, que Jesus, conversando, falava a respeito desse processo. Então, nós agradecemos a tua presença, né, e nós temos aí os nossos apoiadores aqui do programa, que é a Pousada das Missões, lá em São Miguel das Missões, na rua São Nicolau, e o telefone de contato lá é 55-33-81-1202, e o site é www.pousadadasmissões.com.br, e também o e-mail é pousada.missões@terra.com.br. Então, quem visitar as ruínas de São Miguel, lá tem a Pousada das Missões. E também o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na rua Marechal Deodoro, 1343, no bairro Missões, aqui em Santo Ângelo. E amanhã nós temos a palestra com a Cláudia Scholl. Ela é a vice-coordenadora da 8ª região da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e também trabalhadora do Grupo Espírita Seara do Mestre. E a Cláudia Scholl, amanhã às 19h30, vai estar falando conosco lá sobre como conversar com Deus. Assunto bem interessante. Eu, a Sociedade Espírita Fé e Esperança, na 22 de março, e a Sociedade Espírita de Irmãos de Boa Vontade.
lá no bairro Pipe, na rua Laurindo Piccoli, 600, número 500. Então, muito obrigado, muita paz e que tenhamos todos uma ótima semana de realizações e de bênçãos. Então, a palavra com o Lucas para as considerações finais. Então, eu agradeço de coração esse convite a retornar novamente. Acho que é a terceira vez que estava retornando ao programa da rádio. Aos ouvintes, um abraço fraterno a todos também, os internautas. E então que possamos todos ficar bem, em paz. E de nossa parte, nós queremos agradecer a atenção dos ouvintes e lembrar-nos que quantas vezes nós, em nossas vidas, nós dissemos assim: se eu pudesse começar de novo, faria dessa ou daquela forma, embasado em suas experiências. Mas muitas vezes a pessoa se equivoca tanto que é tão difícil mesmo ser reinserida na sociedade, porque todos a condenam de uma forma equivocada, mas assim nós ainda vivemos em sociedade. E Deus nos concede então a oportunidade de recomeçar de verdade, esquecendo tanto o nosso passado quanto os demais. Então eu não lembro do passado do Lucas, nem do Paulo, nem da Irene e nem do meu próprio, e eles também não lembram do meu. Então nós podemos conviver sem atritos, mesmo que no passado possamos ter enfrentado situações de desavenças que dificilmente seriam superadas hoje se nós tivéssemos uma memória viva daquilo que fizemos. E também convém lembrar aos irmãos que hoje mesmo nós podemos já começar a alterar o nosso modo de viver e construir uma vida melhor. Tem uma frase que é atribuída a Chico Xavier, nós não sabemos exatamente se é a autoria dele ou não, mas é muito referenciada, que diz o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Então não adianta nós ficarmos pensando o que fomos na vida passada, se erramos, se acertamos, basta olharmos como está a nossa vida hoje. Então eu posso saber onde eu devo me melhorar, e certamente eu não fui melhor no passado. Se hoje eu não estou muito contente com o meu modo de proceder, eu ficaria menos contente ainda se eu soubesse o que eu fiz no passado. Então não há como voltar e modificar. Mas prossegue a frase: mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Nós sempre podemos recomeçar. Basta tomarmos a iniciativa e empreendermos nisso à vontade, que é o que geralmente nos falta, é um pouco de vontade. Então fiquemos com Deus. E o convite para retornarmos a este programa, ouvi-lo novamente na semana que vem, no mesmo horário. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos.